Palavra Final, com Alexandre Garcia, direto de Brasília. Vergonha para o Brasil e temor de não termos futuro. Porque vocês já imaginaram uma pessoa não saber usar o instrumento da comunicação, que é a língua? Pois foi anunciado hoje que dos 3.100.000 jovens que fizeram o Enem, apenas 12 tiraram nota máxima em redação. E desses 12, só um de escola pública. Uma escola pública de Minas Gerais. Um em 3.100.000. Nota máxima em redação. Ou 12 em 3.100.000 vai dar um em cada grupo de 258.000 estudantes. Em 258.000 estudantes, só um tirou nota máxima em redação. Aí eu entendo porque eu ouço tanto, meu ouvido, pobre ouvido, ouço tanto jornalista falando e dizendo quando que, quem que, como que, onde que. É terrível, dói. Dói no tímpano, dói no cérebro, dói no estômago, no fígado. É terrível. É comunicação. É a ferramenta da comunicação, é a língua. E a língua tem uma lógica. Ela bem construída, construindo bem as frases, a gente comunica bem, expressa bem as nossas ideias e consegue se comunicar, consegue ser entendido e consegue entender o que lê. Uma das grandes queixas que eu tenho ouvido de grandes empresas é que o empregado não consegue, agora se chama de colaborador, né? Colaborador, coisa nenhuma. Colaborador é quem não recebe, né? Só está colaborando. O empregado lê a instrução para operar alguma coisa, um aparelho, uma máquina, e não consegue entender. Bom, vamos em frente. O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, foi a um festival internacional antifascista, que tem representantes do Brasil, representantes do PT, do MST e do Foro de São Paulo. Aí, dirigindo-se certamente a brasileiros, ele disse lá pelas tantas: temos que conquistar Porto Rico com as tropas do Brasil. Abreu de Lima na frente. Batalhão Abreu de Lima para libertar Porto Rico. O que acham? Foi o que ele disse. Está registrado. Só para quem não conhece Abreu e Lima, o José Inácio Abreu e Lima chegou a general. Ele era militar das tropas portuguesas, embora tenha nascido no Recife. Mas o pai dele foi executado numa das revoltas contra o reino português, e aí ele viu que não tinha futuro no exército português no Brasil e foi se alistar no exército de Simão Bolívar, com o posto de capitão. E participou de lutas pela libertação da Espanha, da Venezuela e da Colômbia. Lá no Recife tem um batalhão da PM com o nome dele, homenageando. Lá em Ipojuca tem uma refinaria, a refinaria Abreu e Lima. Por que se pôs o nome dele na refinaria? Porque a refinaria era para ser feita com Venezuela e Brasil, Petrobras e a empresa petroleira venezuelana. Acordo entre Chávez e Lula, 2008. Só que o Brasil ficou sozinho nisso aí. E aí a refinaria que ia custar 2,5 bilhões já está em 18,5 bilhões. A refinaria toda construída com
equipamento brasileiro e tal. Tudo bem, beleza. Mas só para explicar quem foi Abreu e Lima. E para explicar, para quem não conhece, Puerto Rico, né? Porto Rico faz parte dos Estados Unidos. Estados Unidos recebeu Porto Rico na guerra contra a Espanha, de 1898, por aí. Foi o mesmo período em que recebeu da Espanha as Filipinas. E Porto Rico hoje elege governador, não vota no presidente dos Estados Unidos, mas o dinheiro é o dólar, e o porto-riquenho é cidadão dos Estados Unidos. Aí Maduro tem que perguntar para os 4 milhões, por aí, eu acho que são 3 milhões e meio de porto-riquenhos que falam espanhol, a maior parte também falam inglês, gostam muito de morar em Nova York. Se o que eles querem, se eles não querem mais o dólar como moeda, se eles não querem mais ser americanos dos Estados Unidos, ou se, isso eles já responderam num último referendo, eles querem ser o 51º estado dos Estados Unidos. É a melhor opção deles. Agora o Maduro se oferece para libertar Puerto Rico dos Estados Unidos. É bem típico de ditador, né? Bom, justiça. Hoje aqui em Brasília, a juíza da 8ª Vara da Fazenda Pública, juíza Mara Cilda Nunes de Almeida, deferiu o pedido de uma ação popular movida por 2 advogados, a Elda Valim e o Fábio Oliva, para suspender o pagamento, ou se já foi feito, para devolverem, pagamento feito a conselheiros do Tribunal de Contas do Distrito Federal, aqueles que fiscalizam o dinheiro público, pois receberam indenizações, verbas indenizatórias dos últimos 5 anos. E há dúvida sobre a legalidade disso. E vejam só, o mais antigo recebeu 1.193.000. O segundo, 893.000. O terceiro, em modernidade, 657.000. Depois, 498.000. 360.000. 257.000. E o último conselheiro, 72.000. A juíza pediu mais documentos e suspendeu tudo. O pagamento está suspenso, por enquanto tem que devolver quem já recebeu na conta. Tribunal de Contas. Mas não fica por aí, não. O Estadão está fazendo um jornalismo investigativo no judiciário. Aliás, hoje tem lá uma resposta do ministro Barroso ao Estadão. Quem puder ler, dê uma lida. Inclusive, parece que o Supremo venceu o concurso de número de sentenças, algo assim. Bom, e aí, só uma ressalva, né? Essa juíza determinou hoje, e aí eu caí em mim. Ontem eu levantei a dúvida se estava em recesso ou não. Não está mais em recesso, né? Os tribunais superiores são tratados de modo diferente. Já estão trabalhando, né? Lá em Natal, por exemplo, aquela decisão sobre multa, né? Multando um deputado federal, multando a União, multando o Estado e multando o município, que os jornalistas chamam de cidade, né? Bom, aí o Estadão apurou que o judiciário lá em Rondônia estão pagando por um juiz aposentado desde 2013, agora em dezembro, ele teve um bruto de R$524.000. Ficou líquido 463. E mais 6 juízes receberam R$415.000 em dezembro de líquido. Como a gente sabe, o subsídio
básico deles é 35.800. O teto é 32. Se a gente pegar a escala a partir do teto de juiz do Supremo, que é 44. Aí põe lá verba indenizatória, que aí não está sujeita, porque ele teria feito a despesa por conta dele, depois recebeu de volta. É mais ou menos isso. E só para encerrar, vocês lembram, né, da fala de Trump, faz menos de uma semana? Ele disse, olha, o inferno vai desabar sobre o Hamas se não entregarem logo os reféns. Pois já o Hamas está apressando lá a entrega dos reféns. Valeu. Vão entregar logo 33, mas está faltando gente. Levaram mais de 250 naquela noite horrível de crueldade demoníaca, de botar bebê no forno, né? De arrancar bebê do ventre da mãe. Levaram 251. Segundo Israel, tem 34 mortos, que não apareceram até agora. Já pegaram muitos mortos. Então ainda vai faltar outro tanto para ser entregue. Provavelmente é gente que está depauperada e eles estão tentando recuperar antes de entregar. Porque Israel vai mostrar para o mundo, né? Como já mostrou, toda a crueldade horrível. Vai além de qualquer coisa admissível no reino animal. De Brasília, Alexandre Garcia. A palavra final com Alexandre Garcia, direto de Brasília.